no verso 6. Deixa eu ver aqui, espera lá. Nisso vocês ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Glórias a Deus. Amém? Essa é a fé que nós devemos ter. Então, ele nos encoraja a isso e depois, mais para frente, ele diz assim que nossa vida cristã deve ser santa, deve ser separada, deve ser digna do Senhor. E ele nos chama a sermos santos, porque aquele que nos chamou é santo. Ok? Então, é sobre isso que nós vamos falar essa noite. E o título dessa noite, então, é Um Encorajamento à Santidade. Ok? É isso que Pedro está fazendo. Então, nós não vamos ler tudo, não, porque eu vou tentar aqui seguir verso por verso. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versos 1 a 25. Mas eu não vou ler tudo de uma vez, não. Nós vamos juntos, lendo um por um. Ok? Tudo bem? Vamos orar primeiro? Obrigado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, com nossos corações voltados para Ti, com a nossa mente voltada para Ti, Senhor Deus. Senhor, estamos aqui porque nós Te adoramos, estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, por causa da Tua misericórdia, Senhor. Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacite mais uma vez a entendermos a Tua palavra, a aplicarmos a Tua palavra para as nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos santos assim como o Senhor é santo. Que a nossa vida, Senhor, possa refletir a Tua glória. Que a nossa vida, Senhor, possa refletir aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, ó Pai, seguidores de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por cada um essa noite. Em nome santo de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Então, Pedro já começa essa epístola dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele já se apresenta. Então, não há dúvida nenhuma de que quem escreveu esta carta foi Pedro, o apóstolo. Foi o apóstolo Pedro quem é o autor dessa carta. Ele mesmo aqui se apresenta. Existe também um consenso entre os estudiosos que essa carta foi escrita de Roma. Ok? Essa carta foi escrita de Roma. Apesar dele usar o termo Babilônia, no capítulo 5, verso 13, ele fala que ele escreveu essa carta da Babilônia. Mas ele está usando um sentido figurado para descrever Roma. Assim como João usou em Apocalipse para descrever Roma como a Babilônia, a grande Babilônia, ele está aqui dizendo também que ele escreve essa carta da Babilônia. Mas não poderia ser outra Babilônia senão Roma. Ok? Então ele está usando essa linguagem figurada. Então ele escreve de Roma essa carta aos irmãos. E o propósito dessa carta e nós podemos considerar, assim, o capítulo 5, se você abrir aí, capítulo 5, verso 12, por favor. O propósito dessa carta, e é o verso-chave dessa carta, se encontra aqui no capítulo 5, verso 12. Que diz assim, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Então, esse verso é o verso-chave de toda a epístola. Eu os escrevi resumidamente, para que vocês se mantenham firmes na graça de Deus. Ok? Mantenham-se firme. Então vamos notar que Pedro ele destaca nesse início o sofrimento do crente. Ele escreve aqui, olha, vamos lá, vamos ler o verso 1 e 2, vai. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Amém? Então, os destinatários dessa carta, ao contrário de Paulo,
que escreveu cartas específicas, quando não a pessoas, a igreja de Efésios, a igreja de Colossos, a igreja de Filipos, a igreja de Roma. Pedro aqui está escrevendo para os crentes espalhados. Onde? Em vários lugares ali dessa região da Ásia, que hoje é a região da Turquia, ok? Então esses irmãos estavam espalhados por quê? Por que você acha que esses irmãos estavam espalhados? Perseguição. Eles estavam sendo perseguidos. Vale lembrar que a grande maioria deles eram judeus convertidos, que foram perseguidos, e uma outra porção eram gentios que se converteram e que também estavam sendo perseguidos, por causa do nome de Jesus. Então ele escreve a esses destinatários aí, aos irmãos que são perseguidos. Ele diz que esses irmãos aqui, eles são peregrinos, eles estão dispersos, eles são forasteiros, eles estão longe do seu lar. Você se identifica aqui? Tudo bem que nenhum de vocês veio para Londres porque você sofreu perseguição no Brasil, né? Na verdade, você veio para Londres, você veio para a Inglaterra porque você quis uma vida melhor, você quis construir uma coisa melhor do que você estava tendo lá no Brasil, não é isso? Será que é só eu que sou alegre aqui que fiz isso ou você também fez? Né? Como eu sempre digo para você, esse foi o meu primeiro intuito, mas depois Deus mudou, mas o primeiro intuito foi esse, não foi isso? Mas tudo bem, mas vamos nos colocar agora nesse contexto de sermos peregrinos, porque nós somos peregrinos, né? Literalmente falando, nós somos peregrinos aqui, porque nós somos de uma terra distante, a grande maioria de nós, né? Viemos de uma terra distante, muitas vezes nos sentimos desamparados, muitas vezes nos sentimos desanimados, não é verdade? Sentimos falta da família, dos amigos, da cultura, da comida, do sol, se bem que hoje está sol, né? Do sol, do mar quente, né? Não do mar de Salten, que não dá nem para entrar, né? Mas a gente sente falta disso, né? E o laughing Edging. Né? Então, nós sentimos falta dessas coisas, e muitas vezes nós nos sentimos que nós estamos, de certa forma, longe daquilo ou daqueles que amamos, não é verdade? E é assim que esses irmãos deviam estar se sentindo, e Pedro os encorajava, e pior ainda, eles não podiam sequer louvar a Deus, estar reunidos como Assembleia de Deus, como nós estamos aqui. Nós temos essa liberdade, eles não tinham essa liberdade. E Pedro, então, os encoraja a ficarem firmes, dizendo: vocês foram escolhidos por Deus pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo. Gente, vocês são escolhidos de Deus pela obra santificadora do Espírito para sermos obedientes a Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui. E é isso que ele escreveu aos irmãos ali também, ok? Pedro está dizendo a esses irmãos, eu vou agora parafrasear esses versos que nós lemos, ele está dizendo o seguinte: vocês estão passando por diversas provações. Vocês estão passando por diversas provações? Vocês estão passando por diversas provações. Nós passamos por muitas provações. Então ele está dizendo, olha, lembre-se que quem os escolheu e os chamou, o próprio Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Por isso não temas, pois o Espírito que os santifica está em vocês. Vocês foram escolhidos por Deus, por meio de Jesus, e Ele enviou o seu Espírito para nos santificar, para nos convencer desse pecado em que nós vivemos ou vivíamos, que não era para estar vivendo mais, e Ele nos capacita e nos santifica, Ele ajuda nesse processo de santificação. Ele ajuda nesse processo de santificação. Então ele diz, seja forte e corajoso. E mais ainda, tenha fé no Senhor Jesus. Não basta ser só forte e corajoso. Tem que ser forte e corajoso e tem que ter fé no Senhor Jesus. E muitas vezes, somente a fé no Senhor Jesus também não adianta. A gente também tem que ser forte e corajoso para enfrentar as dificuldades. Então uma coisa está linkada na outra. Essas duas coisas, ser forte e corajoso no Senhor Jesus, é termos fé nele também. Então, seja forte e corajoso e tenha fé no Senhor Jesus. E a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Gente, graça é a base da salvação. A graça de Deus é a base da salvação. E a paz, que excede todo entendimento, é o resultado dela.
Amém? Então, graça é que nos dá a salvação. Pela graça nós somos salvos. E a paz que nós sentimos porque nós somos salvos é o resultado dessa salvação. No verso 3, Pedro diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está dizendo aqui que nós precisamos lembrar que a fonte da nossa salvação é o próprio Deus. A fonte da nossa salvação é Jesus. Não há nada e nem ninguém que possa nos salvar, que possa nos levar a Deus, senão o Senhor Jesus. Ele está dizendo, Ele mesmo é a fonte. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua misericórdia, nos regenerou pela esperança viva. Quem é a esperança viva? O próprio Jesus Cristo ressurreto. Ele está dizendo, a salvação que vocês têm vem de mim, através do meu Filho. Se não for por esse meio, não tem como ser salvo. Se não for por esse meio, não tem como ter comunhão comigo de novo. É isso que ele está dizendo. Pedro está relembrando aos irmãos, lembre-se, esses irmãos aqui, os judeus, os gentios acostumados a adorar vários deuses. Deus disso, Deus daquilo outro, Deus daquilo outro, Deus daquilo outro. Fazer boas obras leva à salvação. Quanto mais bom nós somos, melhor nós ficamos e, consequentemente, herdamos alguma coisa boa também numa próxima vida. É assim que funciona no mundo, não é isso? Ou, pelo outro lado, os judeus que eram acostumados com o Antigo Testamento e esperando ainda o Messias que viria. Então, eles são convertidos. Então, ele está dizendo, olha, lembre-se, essa fé que você tinha antes não quer dizer nada. O que vale é essa que você tem agora. Essa conversão que você tem agora é que te dá o entendimento e a paz que eu estou te falando. Lembre-se dessas coisas. Ok? Essa esperança é que somos salvos da ira de Deus, salvos do pecado e salvos para a vida eterna. Pois na vida eterna é que teremos um corpo glorificado. Glórias a Deus por isso. Então, do que nós somos salvos? Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. Somos salvos da ira de Deus. Somos salvos até de nós mesmos. Somos salvos do pecado. Por que nós somos salvos? Nós somos salvos para herdarmos a vida eterna. Nós somos salvos para termos comunhão verdadeira com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E nós somos salvos para termos um corpo glorificado, assim como Ele teve na ressurreição. O corpo de Cristo, ele foi ressurreto num corpo glorificado. Amém? Verso 4. Para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus. Herança guardada nos céus para vocês. Que recompensa é essa? É uma herança incorruptível. Essa é a nossa recompensa. A recompensa, nós queremos a recompensa aqui. A recompensa é o céu. Os crentes estão sofrendo perseguição, estão passando por diversos tipos de problema, mas Pedro, neste mundo tereis aflições, mas não tenham medo, porque eu... Ok? Então, Jesus fez isso, Paulo fez isso também. Sejam firmes, estejam firmes no Senhor. Mais uma vez te digo, fiquem firmes no Senhor, porque a sua herança não é aqui, mas está guardado nos céus. Verso 5. Mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, preste a ser revelada no último tempo. Que salvação que é essa que vai ser revelada no último tempo? Que salvação que é essa que ele está falando aqui? Primeiro eu preciso te fazer uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Oh, glória a Deus. Olha que bom. Primeira vez que eu faço essa pergunta que vocês respondem de bate pronto assim. Mas vocês estão ligados. Você tem certeza da sua salvação? Amém. Olha que coisa interessante. Nós temos certeza de Cristo. Não é isso? Da ira de Deus, do pecado, não é isso? Então nós estamos salvos por isso.
que vai salvar o alvo. Estamos Vamos acompanhar. Um pouquinho, mas fiquem comigo aí, tá bom? 6-9. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma. Glórias a Deus por isso. Provação na vida de um crente, nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Provação na vida de um crente sempre tem um caráter pedagógico. Deus sempre quer nos ensinar, Deus nos ensina em todas as circunstâncias. E a provação na vida de um crente tem caráter pedagógico. Tem coisas que nós procuramos. Tem problemas que nós procuramos. Tem problemas que nós vamos lá e queremos passar por ele, porque nós procuramos ele. Agora, tem provações que acontecem que você não entende de onde, que você não consegue identificar de onde veio, que você não sabe por que isso está acontecendo. Esse tipo de provação, o sentido dela é sempre pedagógico. Sempre serve para nos ensinar algo que lá na frente você vai se lembrar e falar: eu aprendi com aquilo. Eu não vou fazer mais, ou eu vou fazer diferente da próxima vez. Sempre. Depois que você passou, porque você passou por esse problema, Pedro diz que é uma alegria indizível. Não tem como expressar essa alegria. É uma alegria indizível. É esse tipo de alegria que as pessoas precisam ver no rosto do crente. Não estou dizendo que você precisa ser apedrejado, não. O que eu estou dizendo é que é esse tipo de alegria que as pessoas ao nosso redor precisam ver. Sabe quando você fala assim: rapaz, mas você está passando por tanta coisa e mesmo assim você ainda continua glorificando Deus? Você continua com esse rosto feliz? Como? Essa alegria que é uma alegria indizível e cheia de glória. Mas aí é que está, a glória não é nossa, a glória é dele. É por causa da glória dele que nós conseguimos viver assim. Amém? Vamos lá, versos 10-12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Gente, o que os profetas um dia falaram, nós estamos experimentando agora. Só o pastor Kleber, entendeu? O que os profetas um dia falaram, nós estamos experimentando. Amém? O que os profetas falaram que iria acontecer, já aconteceu e hoje nós vivenciamos isso. Mesmo que nós não o vimos, mesmo que nós não estivemos ali naquele
contexto de perseguição. Mas hoje nós vivemos isso, sabe por quê? Porque nós temos fé em Cristo Jesus. Porque e nós, através do Espírito Santo de Deus, aceitamos essa mensagem do Evangelho e hoje nós fazemos o possível para viver essa mensagem. É por isso, o que os profetas falaram, nós vivemos. O que foi predito antes, nós hoje sabemos que aconteceu. Os profetas prediram que o Senhor viria. Eles falaram que ele viria, eles falaram que ele iria sofrer, eles falaram que ele iria morrer e falaram inclusive que ele ia ressuscitar. E hoje nós sabemos que isso realmente aconteceu. Nós sabemos que nós vivemos essas promessas. Hoje nós, de certa forma, vivemos essas profecias. E Pedro diz que eles falaram, tentaram, investigaram, examinaram, procurando saber o tempo. Mas não foi revelado isso para eles. Porque isso tudo foi revelado em Cristo. Ele mesmo foi quem revelou. E aí, Pedro então começa, depois desse encorajamento, olha, você é salvo, amém? Você está sendo salvo com a sua glorificação, com a sua santificação, dia após dia, e ainda você vai ser salvo também no corpo glorificado. É esse processo de santificação, esse processo de crescimento que nós temos buscado na nossa vida cristã. Nós temos que ter uma barreira, preste atenção, precisa existir uma barreira de concreto de pelo menos uns 2 metros de espessura, na nossa vida antes de Cristo e na nossa vida depois de Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Olha, agora ele faz uma ponte desse encorajamento aos irmãos permanecerem firmes na fé, e agora ele do outro lado da ponte fala assim, agora eu os exorto a viver uma vida de santidade. Nós não vivemos uma vida de santidade, ou procuramos viver uma vida de santidade para sermos salvos. Nós procuramos viver essa vida de santidade porque nós já somos salvos. Essa vida de santidade, a vida buscando ao Senhor, essa vida buscando agradar o coração do Senhor, é porque nós já somos salvos. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas o crescimento é dia após dia, de glória em glória. A santificação vem conforme nós vivemos a nossa vida com o Senhor Jesus. Amém? Então, é o inverso. Nós não fazemos as boas obras para ser salvos. Nós fazemos boas obras porque nós já somos salvos. Amém? Então vamos lá, continuando. Agora Pedro vem e fala do estilo de vida. Porque vocês são salvos. Eu te disse todas aquelas coisas aqui dos versos 1 ao 12. Dos versos 1 ao 12, eu te encorajei, eu falei para você, olha, tenha fé, fique firme, não esmoreça, não perca o ânimo, continue firme, porque quem te salvou é fiel para te ajudar a sustentar todas essas coisas, a passar por ela. Só que agora, por causa de tudo que nos resolveu uma. E aí ele começa. Verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus. Jesus. Se era no dinheiro, se era nas coisas, se eram nas pessoas, se eram nas boas obras que você fazia, esqueça isso. A sua esperança hoje precisa estar em Jesus, olhos fitos nele. A santidade deve estar presente em todo o nosso procedimento. O que está dizendo aqui? O que Pedro está dizendo aqui? Que o chamado de santidade, ele não é talvez vocês deveriam ser santos. Bom, eu suponho que vocês deveriam viver uma vida santa. Não, o chamado aqui, ou
vamos dizer assim, a exortação, ela está no modo imperativo. Ele está dizendo, sejam santos, porque aquele que os chamou é santo. Nós somos chamados filho de Deus, então nós devemos refletir o caráter dele. Santidade precisa abranger todas as áreas das nossas vidas. Santidade, gente, é uma exigência de Deus. Notem que Pedro, ele não tirou isso aqui do nada. Ele está citando Levítico 11:44, quando o próprio Deus disse, sejam santos porque eu sou. Isso não foi Pedro que inventou. Não foi Paulo também que colocou, em outras palavras, mas ele também disse isso, sejam meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Ele não inventou isso. O próprio Deus disse isso, sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo, crente? Você tem lá como é que é o nome daquilo? Auréola, que brilha, auréola, né? Você tem, é? Vou arrancar ela já. Você tem lá uma auréola, né? Você veste de branco, né? É isso, é ser santo? Você faz milagre, você é santo. É isso, é ser santo? Não. Nós somos santos porque nós somos Deus nos separou, por isso Ele nos chama santos. Ele nos separou para servi-lo, Ele nos separou para adorá-lo, Ele nos separou para que sejamos salvos. Esse é o significado de sermos santos. É por isso que Ele diz, sede santos porque eu sou santo. E quando Ele fala sede santos porque eu sou santo, é porque assim como Pedro disse, Ele não se amolda aos padrões desse mundo. Ele não vive nesses prazeres mundanos. Ele não se abala com as coisas que acontecem ao seu redor, mas pelo contrário, é assim que nós devemos viver. É facinho viver assim, viu? Muito fácil. Mas não é impossível. A palavra do Senhor diz que, sim, é muito difícil, mas é impossível? Não é impossível, porque senão o próprio Jesus não teria dito isso, Paulo não teria dito isso, Pedro não teria dito isso, o próprio Deus não teria dito isso. Então impossível não é. Amém? Continuemos. Versos 17 a 21. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos na sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, que o ressuscitou entre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Reverência é a palavra aqui. O mesmo Deus que vocês chamam de Pai, é também o Deus que é juiz. Nós não podemos perder isso de vista. Muitas vezes nós só nos concentramos no Deus Pai, o Deus que é o nosso papaizinho, né? Como algumas horas, o meu papaizinho, faz tudo o que eu quero, eu posso brigar com ele, eu posso espernear com ele, eu faço tudo o que eu quero, eu mando ele me dar as bênçãos, eu falo o que ele deve fazer para mim. Muitas vezes nós crentes no Senhor Jesus Cristo, fazemos isso com ele. Ou, para alguns mais conservadores, nós temos essa visão de Deus como Pai, mas o Pai é aquele que nós respeitamos, aquele que nós temos reverência total a Ele, que nós devemos a Ele respeito, assim como deveria ser, né? No nosso tempo aí, que nós que temos aí de 40 para cima, quando eu falava com meu pai, quando eu falava com a minha mãe, era senhor e senhora. Se eu falasse você, eu tapa na boca comia. É ou não é assim? Era benção mãe, benção pai, não era assim? É? Era, quem tem mais de 40 aí? Benção vovô, benção vovó, fala você para ver uma coisa. Não, hoje não tem mais respeito. Não tem mais respeito.
Não é isso? Mas não era. E a gente fazia isso por quê? Por medo? Não. Muitas vezes era. Mas era por respeito. É porque nós somos ensinados daquele jeito. Não é isso? E muitas vezes nós olhamos para Deus com essa visão aí. Só que nós não podemos esquecer que o Deus que vocês chamam Pai é aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Vejam bem, essa palavra é importante. Imparcialmente. Ele não tem filhos favoritos, não. Viu? Caso você não saiba, não tem filho favorito. Ele julga imparcialmente as obras de cada um. Então quer dizer que porque nós somos salvos, podemos viver de qualquer maneira? Podemos? Por quê? Porque Ele nos julga imparcialmente as nossas obras. E Ele fala também do preço disso. Que não foi comprada com ouro, com prata, que pode perecer, mas Ele foi comprado pelo sangue precioso do Cordeiro Imaculado. Esse preço é inacessível. Esse preço é incalculável. Esse preço não tem como avaliar esse valor. É isso que ele está dizendo. Lembre-se disso. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Não foi por ouro, não foi por prata, não foi por coisas que podem perecer, não foi por boas obras. Não, nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Então, se a minha salvação custou para Deus o sangue do seu filho, como eu posso ser tão negligente na minha vida espiritual? Como eu posso viver como se... depois a gente vê isso. Um dia eu me acerto com Deus. Deixa para amanhã. Amanhã eu vou tentar viver uma vida santa. Deixa para o ano que vem. Vamos fazer o seguinte, olha. Esse ano eu vou fazer tudo que eu não fiz na vida. Vou curtir. Vou fazer tudo. E o ano que vem, aí eu converso com Deus de novo. Pois é. E pior que isso. Pessoas que fazem isso, que têm esse tipo de atitude, se dizem salvos. Será mesmo que existe salvação aí? Talvez eles não são convertidos, mas eles são convencidos que são salvos. A palavra aqui é conversão. A palavra aqui é conversão e a outra principal aqui é reverência. Vocês são salvos, portanto, sejam reverentes, sejam cuidadosos com a palavra do Senhor e com Ele mesmo. Amém? Eu não posso afirmar, gente, eu não posso afirmar que eu sou salvo se eu não estiver vivendo uma nova vida em Cristo. Preste atenção. Uma vez que eu afirmei, uma vez que eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, uma vez que eu falo, que eu declaro que eu vivo para Cristo, porque não sou mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, como na face da terra eu posso continuar vivendo a vida que eu vivia antes? Seria isso possível? Se eu estou fazendo isso, eu estou chamando Deus de mentiroso. Eu estou dizendo que a obra de Cristo na cruz do Calvário não valeu de nada. E eu estou dizendo também para vocês que eu sou mentiroso. Lembra da pregação da semana passada ou retrasada? Eu estou mentindo para mim mesmo, eu estou mentindo para os outros e estou tentando mentir para Deus. E estou falando que Ele também é mentiroso. E o pai da mentira é quem? Qual é o Deus, afinal, que nós estamos adorando? Qual é o Deus que nós estamos vivendo? Quem é esse Deus? É o Deus que nos dá essa alegria, essa paz indizível, como disse aqui o texto agora há pouco? Ou é o Deus que é o príncipe deste mundo? Qual é o Deus que nós temos vivido, que nós temos adorado? Não tem como, eu não posso dizer que sou salvo se eu não estiver vivendo uma nova vida em Cristo. E quando eu digo nova vida, é essa vida que eu falei agora há pouco, crescendo de glória em glória, buscando a cada dia mais, para que possamos ter um corpo glorificado, quando Jesus Cristo se revelar
a nós, que é a sua segunda vinda. Amém? Então, por favor, o que Pedro está dizendo aqui, olha como mudou o tom, gente. O tom mudou completamente. E o meu tom aqui precisa mudar também, porque ao mesmo tempo que eu sou encorajado, eu preciso estar envergonhado. Porque eu sou tão encorajado em lembrar do que Deus fez por mim através de Cristo na cruz do Calvário, que quando eu olho para a minha vida, eu falo, mas eu não estou vivendo de maneira digna disso. Eu, de certa forma, estou envergonhando o Deus que eu chamo de papai, e que também vai me julgar depois. Eu estou desmerecendo a obra de Cristo, salvífica de Cristo, na cruz do Calvário por mim. Eu estou dizendo que o sangue precioso do Cordeiro, para mim, não valeu de nada. É isso que eu estou fazendo quando eu vivo dessa maneira. Então, por favor, se nós dizemos que somos salvos, a nossa vida deve ser uma vida de salvo. Amém? Entenderam aqui? Se eu digo que eu sou salvo, a minha vida tem que ser de salvo. Versos 22 a 25. Agora, olha só, ele está presumindo, né? Ele está assumindo que nós já tomamos uma atitude a respeito. Ou que os crentes ali já tomou atitude a respeito, não é isso? Pedro está dizendo, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. A palavra que nos foi anunciada não é como a relva, não é como a flor que murcha e cai. A palavra que nos foi anunciada permanece para sempre. Glórias a Deus, pastor Kleber, glórias a Deus por isso. Olha aqui a palavra Filadélfia aparecendo de novo, o amor entre irmãos, o amor fraternal e sincero. Agora Pedro ele está dizendo, olha, amem a Cristo por causa da obra dele na cruz do Calvário, amem a Deus porque ele entregou a Cristo por vocês, amem a Deus vivendo de maneira digna do Senhor, amem a Cristo, honrem a Ele pelo meio que vocês vivem, pela maneira que vocês vivem. Agora ele diz, amem a Deus, honrem a Ele, amando uns aos outros, em obediência à verdade que lhes foi anunciada. Filadélfia é o amor fraternal entre irmãos. Como um crente deve viver? Em amor fraternal, não fingido. Não fingido. Existe falso amor? Existe falso amor? Por quê? Por quê? Hã? Hã? Existe falso amor ou não? Vamos chegar num consenso. Amor fingido, não existe falso amor, existe o amor fingido, exatamente. Hã? Por gente falsa. Exatamente. Então o amor é puro, o amor é verdadeiro, o amor tudo suporta, o amor, 1 Coríntios 13, lembra-se disso? Lembra-se disso? Então o amor não é falso. Porque o amor é baseado em Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor, não é isso? E que por amor Ele entregou o seu Filho, que por amor morreu na cruz por nós. Amém? Então o amor não pode ser falso. O que existe é o amor fingido. Exatamente. Esse tipo de amor que Pedro está falando, não vivam assim. Vocês não podem, não devem viver assim. O amor de vocês tem que ser filo. Tem que ser filho, tem que ser o amor entre irmãos. Assim como você ama os seus irmãos, você ame os seus irmãos de sangue, eu estou dizendo. Assim como você ama eles, você deve amar os seus irmãos e irmãs na igreja. Porque, de certa forma, nós somos irmãos de sangue. Porque nós somos comprados, nós somos lavados pelo sangue de quem?
do Cordeiro. Por causa dele, é por causa dele que nós somos chamados de irmãos. Então nós somos irmãos de sangue. Amém? É com esse amor que nós devemos nos amar. Esse amor não deve ser fingido. Esse amor deve estar presente em todo o procedimento nas nossas vidas. Amai-vos de coração, ardentemente. Isso quer dizer que esse amor não é hipócrita, mas ele é intenso. Esse amor não pode ser fingido, esse amor precisa ser intenso. Esse amor não pode ser aquele um só de tapinha nas costas, esse amor precisa ser aquele de lágrimas. Que mesmo diante dos problemas, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de desentendimento, o amor está presente. Esse é o amor filo. Ou vai dizer que você nunca brigou com seu irmão? Vai dizer que você nunca está com um chinelo nele? Eu já dei um no nariz do meu irmão uma vez que saiu até sangue. Até hoje ele fala isso para mim, acredita? Ele fala para mim, aquela vez eu te salvei, eu nem contei para a mãe. Ele fala isso para mim até hoje. E aí, a Carol olhou para o lado ali para cá. Já brigou ou não? Já brigou com a sua irmã? Mas deixou de amar por isso? Não. É esse amor aí. É esse amor aí que Pedro está falando. É sobre esse amor. Ih, apagou tudo aqui, gente. Agora foi. Foi não. Ok, deixa isso para lá. Vamos continuar aqui na nossa... Já estou encerrando. Então Pedro está dizendo, agora que vocês foram purificados pela vida de obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? Amém. Então, qual vai ser então a nossa resposta a esse encorajamento? Qual vai ser a nossa resposta a essa exortação de Pedro? Qual vai ser a nossa resposta a esse encorajamento a uma vida de santidade? Não foi por acaso que o Senhor me deu esse título para essa série de mensagens. Se vocês olharem naquele quadro lá, nós temos os 5 propósitos da igreja, que é de magnificar, ou seja, de adorar ao Senhor. Nós temos o propósito de fazer missões, ou seja, nós adoramos o Senhor quando nós viemos aqui à igreja e nós cantamos louvores ao Senhor. Nós adoramos o Senhor quando nós vivemos da maneira que Pedro está dizendo aqui. Nós adoramos ao Senhor quando nós amamos uns aos outros. E por causa disso, nós nos tornamos membros de uma comunidade. Nós crescemos em maturidade quando nós fazemos isso. Ministério lá está ligado a servir. Por que nós servimos na igreja? Porque nós amamos ao Senhor, porque nós amamos uns aos outros. Eu espero que seja assim. Espero que seja assim. Então, tudo isso que estamos falando aqui, nós estamos usando esses 5 propósitos da igreja. E por causa disso tudo aqui, missões nós fazemos, entregando panfleto? Nós fazemos missões entregando panfleto só? Nós fazemos missões só quando nós colocamos as caixas de som lá fora, colocamos o pula-pula para as crianças brincar e distribuímos sorvete para a comunidade? Isso não é missões. Isso nós estamos fazendo parte, nós estamos levando a igreja para que a comunidade nos conheça. Missões nós fazemos com a nossa vida. Nós fazemos missões com a nossa vida. Lembra que eu disse eu esqueci agora quem foi que falou essa frase, mas lembra que eu disse algumas semanas atrás que a nossa vida precisa ser o sermão que ganha almas para Cristo. A nossa vida precisa ser esse sermão. Muitas vezes vai ser sem palavras. Isso é missões. Isso é missões. Claro que também tem outro tipo de missões, que é evangelismo, mas está tudo relacionado. Amém? Pedro, então, nos encoraja a vivermos dessa maneira e, ao mesmo tempo, nos exorta a mantermos os nossos olhos fitos no Senhor e em sua obra salvífica na cruz do Calvário. Amém? Se você é crente no Senhor, você entende isso. Se você não é ainda,
Em nome de Jesus vai ser? Se você ainda não é, ele encoraja você que ainda não entendeu essas coisas a começar a entender. Ele te encoraja a entender que você precisa entender o que Deus fez por você através de Cristo. Ele te encoraja a entender que depois desse ato salvífico na cruz, quando você o aceita, quando você, não posso dizer você o aceita, mas quando você aceita na sua vida que Ele fez isso para você, por você, você precisa começar a viver dessa maneira. Pedro também, ele encoraja a nós lembrarmos que as provações são resultados da nossa fé. As provações, muitas vezes, são resultados por causa da sua profissão de fé. A provação vem justamente porque você fala que é crente. A provação vem justamente porque você se declara crente no Senhor Jesus. É por isso que a provação vem. E para o não crente, ele também está encorajando aqui para que você pense nisso. Para que você pense nisso, que essa provação que você está passando, talvez você não entenda, mas Deus tem um propósito nela. E talvez essa provação que você está passando seja para te salvar, seja para te trazer para perto dele, seja para te chamar para perto e dizer assim, olha, eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro. O seu próximo passo agora é retribuir esse amor, me amar também. Crentes devem viver de maneira que glorifique ao Deus que servem. Vejam bem, o crente deve viver de maneira que glorifica ao Deus que nós servimos. A pergunta agora é, qual é o Deus que temos servido? Qual é o Deus que nós temos servido? As nossas mentes precisam ser mentes transformadas, não moldadas ao mundo. Nós temos uma responsabilidade em nossas mãos. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Essa responsabilidade é muito grande. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Vocês entendem a gravidade disso? A seriedade disso? É isso que Ele nos chamou para ser. A nossa vida deve refletir o caráter do Deus que servimos. Vamos ter dificuldades, sim. Vamos ter problemas, sim. Vamos ter dias que, se pisar no meu calo, eu vou esbravejar. Vai ter dias que eu não vou querer olhar para você, porque você fez algo para mim. Mas aí nós paramos e nos lembramos do amor de Cristo em nossas vidas. Lembra que eu falei outro dia sobre perdão? Você deve perdoar por quê? Você deve perdoar porque você foi perdoado. Você deve amar porque você foi amado. Qual foi a frase, Duda, que você disse outro dia? Quem muito é perdoado, muito ama. Excelente frase. Isso ficou assim, não nessa ordem, mas a intenção da frase ficou na minha cabeça. Quem muito é perdoado, muito ama. Gente, tira rancor do seu coração em nome de Jesus. Perdoe. Ame. Com esse amor aqui, ó, filo. Ame. O chamado é para viver uma nova vida em Cristo, livres do pecado e livres da ira de Deus, para experimentar o poder transformador do Espírito Santo e para gozar dessa alegria indizível que nós temos em Cristo Jesus. Esse é o chamado para a vida do crente. E para a vida do não crente, se caso você ainda não seja, você pode experimentar isso também. Isso não é só para aqueles que já se dizem, mas ele diz também que está ali para você. Então, por favor, gente, que nós possamos, em nome de Jesus, na medida do possível, não, sim, eu não vou falar essa frase não. Mas entre problemas que nós passamos, entre dificuldades que nós temos, entre diferenças que nós temos, todas essas coisas que nós temos passado, eu estou olhando para a cara de cada um de vocês aqui, ó,
E quando começa a falar de provação, o rostinho de vocês faz assim, ó. Está passando por provação? Está com problema? Chega e encolhe na cadeira. Mas eu quero dizer para você que aquele que te chamou é fiel para te fazer passar por elas. Aquele que te chamou e te escolheu, aquele que te amou, é fiel. A questão é com você, não é com ele. A questão toda é com você, não é com ele. É comigo a questão, não é com ele. Lembra-se que eu disse dos temperamentos lá atrás? A questão não é não é o meu temperamento, a questão é como eu vou agir com as circunstâncias que me rodeiam. Alguns vão esbravejar, outros vão chorar, outros vão cair no chão e fingir que desmaiou, outros vão sair correndo, bater a cabeça na parede. Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua reação a esse chamado de Cristo para a sua vida? Ao chamado para sermos santos, assim como Ele é. Ele não foi santo, Ele é santo. Qual será a nossa resposta a isso? A minha oração pela minha vida e pela vida de vocês todos os dias é essa. Que nós possamos ser imitadores de Cristo. É para isso que nós somos chamados. É para isso que nós somos chamados. Para sermos imitadores de Cristo. Vejam, não é imitadores do pastor Leandro, não é imitadores do pastor Kleber, não é imitadores do Eduardo, é imitadores de Cristo. E quem sabe um dia nós poderemos bater no peito e falar como Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Uau! Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa alegria indizível, como diz a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos separou, o Senhor tem nos exortado a viver uma vida digna do Senhor. O Senhor tem nos exortado, Senhor, a vivermos uma vida santa, irrepreensível, em todas as áreas, Senhor Deus. Senhor, nós não somos perfeitos e nem vamos ser nesse mundo, Senhor. Mas nós, Senhor, por causa da Tua graça, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia mais uma vez nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja trabalhando nas nossas vidas para que possamos alcançar essa maturidade, Senhor, dia após dia, de glória em glória, Pai. Nos ajude, Senhor, nos capacite. Nos ajude, Senhor, a Te amar mais. Nos ajude, Senhor, a amar uns aos outros mais. Nos ajude, Senhor, a vivermos de maneira que realmente resplandeça, Senhor, a Tua glória. Senhor, é tudo por causa de Ti. Nós estamos aqui por causa de Ti. Nós podemos dizer que somos salvos por causa de Ti. Nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos embaixadores de Cristo. Purifica as nossas vidas, Senhor, nós Te pedimos. Que as nossas mentes possam ser transformadas e não moldadas a este mundo, Senhor. Que os nossos corações e mentes estejam voltados para Ti. E que as nossas vidas, Senhor, possam ser o sermão que vão ganhar almas para Cristo. Em nome santo do Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o que está sentado à destra do Pai, o nome que está acima de todos os nomes, Senhor Deus. O Rei dos Reis, o Emanuel, o Senhor conosco. Nos ajude, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.